Essa foi a minha primeira semana de 180 dias aprendendo a dar conta do mínimo sem surtar. E eu surtei. Tá bom, então vamos lá. Pra gente se organizar pra fazer as coisas, se você é neurodivergente, autista, eu não sei muito, TDAH eu acho que também é parecido, mas não sei se é exatamente igual. Mas, principalmente se você for autista, uma coisa muito importante que a gente tem que saber é, a gente não tem piloto automático. Sabe aquela coisa que dizem, em 21 dias vai ficar automático? Não vai. Nunca vai ficar automático, é muito pouco provável. Então, o que acontece? Tudo que a gente vai fazer, até mesmo escovar os dentes, tomar banho, qualquer coisa, é uma rotina e precisa de uma decisão consciente. Precisa a gente estar pensando naquilo, a gente não consegue agir no piloto automático, aquele modo zumbi a gente não tem. Então, uma coisa que ajuda a gente a conseguir realizar essas tarefas, essas coisas, é criar pequenos rituais. Eu acho que inclusive é por isso que a gente surta tanto quando alguma coisa não sai ali de acordo com o planejado, quando a gente se organiza pra fazer alguma coisa de tal forma e alguma coisinha sai daquele script. Aquele script era tudo que a gente tinha, sabe? Pra fazer aquilo dar certo, a gente precisava daquele script. Então quando alguma coisa sai do script é horrível. Então qual que é o problema? Pra eu me organizar, eu queria fazer uma questão assim de horários, sabe? De tal hora eu faço isso, de tal hora eu faço aquilo. E eu meio que tentei fazer, mas não dá muito certo. Porque eu sei que chega na hora e eu não consigo colocar aquilo em prática da forma como eu tinha planejado. E eu sei que se alguma coisinha sai fora desse planejado, vai dar uma merda terrível, eu não vou conseguir improvisar. E é muito provável que eu acabe tendo uma crise, então daí por causa disso. Eu acho muito engraçado que às vezes as pessoas comentam, nossa, mas você nem parece autista. Tipo, amado, você queria que eu estivesse gravando enquanto eu tô tendo uma crise? Eu gravo quando eu tô bem. E olha lá. Como que eu fiz, então, pra me organizar as coisas que eu quero? Primeiro de tudo, eu fiz uma lista. Porque é a forma como eu me organizo melhor, é fazendo listas. Então, pra eu criar o plano para aqueles objetivos, né? O que eu fiz? Primeiro eu listei os objetivos e daí desses objetivos eu separei o que eu poderia fazer para conseguir cada um deles. Isso eu fiz com a ajuda do ChatGPT. Eu pedi para ele me ajudar a ver assim o que eu poderia fazer para realizar aqueles objetivos dentro de 180 dias. E aí ele montou pra mim um plano, digamos assim, e daí depois eu organizei, vi o que fazia sentido, o que não fazia e tal, tentei reorganizar em um calendário, como que é o nome disso? Em um cronograma? Cronograma. Eu tentei organizar em um cronograma. Ai, Thales, mas você imprimiu? Imprimi, eu gosto de imprimir. Então eu organizei, não sei se vai dar pra ver muito bem. Tipo, eu botei assim num cronograma mais ou menos as coisas que eu queria fazer, quando que eu quero fazer cada uma e tal. Ele falou pra eu fazer 3 vídeos no YouTube por semana ao invés de 1 ou 2, que era o que eu tinha imaginado. Então não sei se isso será viável, mas eu vou tentar, eu queria muito. Se eu pudesse, eu queria gravar todo dia. Eu demoro muito editando, gravar até não é tão demorado. Às vezes, depende do vídeo, mas editar... Então eu tenho aqui esse roteiro e o que eu vou fazer durante essa semana é tentar seguir esse roteiro. Eu ainda não comecei, ainda não implementei esse cronograma pra ver se vai rolar, se não vai, como é que vai funcionar comigo. Mas eu já fiz a lista, né, inicialmente das coisas que eu queria fazer e eu botei ali algumas coisas que eu queria fazer já há muito tempo e eu não tava conseguindo tirar do papel, porque na verdade eu não tinha nem botado no papel. Então eu tava com aquilo ocupando espaço no meu HD, na minha cabeça. E aí eu não conseguia fazer, eu não botava em prática, porque... eu sei lá o porquê. Eu acho que daí ficava a minha cabeça pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí acaba que eu não conseguia organizar assim, tipo, eu não conseguia ver o que eu precisava fazer e eu não conseguia... É horrível. Então fazer listas me ajuda muito, porque daí eu consigo... Se eu penso numa coisa, quero fazer isso aqui, eu já anoto e aquilo já sai da minha cabeça, sabe? Eu não preciso ficar lembrando daquilo. E eu sinto que eu tava muito lembrando, assim, tentando me forçar a lembrar de muitas coisas que eu queria fazer
E aí eu acabava não fazendo nada porque eu ficava sempre pensando, tá, mas será que isso é o mais importante? Será que não tem outra coisa que eu tenho que fazer antes? O que mais que eu precisava fazer? E aí acabava que não fazia nada. Então, fazer a lista já me ajudou bastante, eu já fiz bastante coisa com essa lista. Mas assim, eram coisas mais esporádicas, coisas assim mais de organização, de algum espaço da casa, tipo, arrumei o escritório da minha senhora, né? Então, assim, esse tipo de coisa mais. Agora, não tanto coisas no sentido de coisas diárias, sabe? Aí, pra fazer essas coisinhas diárias, então eu fiz esse cronograma e daí agora vamos implementar e vamos ver como é que vai ser. Seria um lenhador? Seria uma lésbica? Não, aparentemente é só um bruxo com frio. Tá muito frio. Muito provavelmente, assim, nos próximos meses vai mudar uma coisa bem grande, digamos assim, na minha vida. E eu não sei se eu ainda quero, se eu já quero comentar sobre isso aqui, eu acho que ainda não. Que eu ainda tô digerindo e entendendo, enfim. Então, mais pra frente eu comento. Mas eu fiz uma tiragem de tarô por causa disso. Porque eu tava, não sei, sabe quando você se sente assim... Eu só queria que alguém me dissesse se vai ser uma boa ideia ou não, e o que eu posso fazer pra me preparar, pra ser melhor, ou né, quais são os desafios que eu posso ter com essa mudança e como que eu posso me preparar pra isso. Então eu fiz uma tiragem de tarô e agora eu vou anotar o resultado no meu grimório, que é pra eu conseguir comparar daqui a um tempo, sabe, pra eu ver o que eu li, né, das cartas, o que eu vi, qual foi a interpretação que eu tive, se aquela interpretação estava certa de fato, ou se eu interpretei errado, talvez, mas ou se eu tirei as cartas tudo errado e nada fez sentido. Aí eu fiz assim, eu imprimi. Aqui, tem umas outras fotos aqui que eu imprimi, mas daqui é pra outra coisa, pro meu diário. Mas, tipo, tem várias fotinhos assim que eu imprimi, que eu quero colocar depois daí no meu diário. E aí aqui foi a cena que eu imprimi, assim, eu tirei foto bem da mesa ali, das 3 cartas que eu tirei. E aí eu vou colocar aqui agora, eu vou colar no meu grimório e colocar o que cada uma delas significa dentro da tiragem ali, qual foi a minha interpretação de cada uma, pra daqui a um tempo a gente comparar. Mas assim, se a minha interpretação tá certa, eu tô muito feliz. Porque isso tá muito melhor do que eu tinha imaginado. Olha, tá muito melhor do que eu imaginava. Então, eu espero mesmo que a minha interpretação esteja certa. Eu acho que ainda não me apresentei nesse vídeo, então caso você esteja chegando aqui de paraquedas, bem-vindos bruxos e bruxas neurodivergentes ou não e interessados no assunto. Meu nome é Thales Nassir, eu sou bruxo, sou autista, com altas habilidades, e nesse canal eu compartilho um pouco sobre bruxaria para pessoas neurodivergentes, e aqui agora durante esse desafio também como a gente conseguir ter uma vida mais leve, aprendendo a fazer o mínimo sem surtar, que é o que eu estou tentando fazer e espero conseguir inspirar você a fazer o mesmo. Se eu conseguir também, né? Porque tá difícil. Basicamente deu tudo errado. Eu não consegui cumprir os meus planos. Eu vou mostrar mais ou menos o que eu fiz nessa semana. A primeira coisa que eu fiz, que eu acho que eu até já tinha comentado com vocês, foi tipo uma lista assim, porque eu funciono muito bem com listas. E é uma coisa muito comum pra neurodivergentes, pelo que eu vi. Outras pessoas comentando também. A gente funciona bem com lista, porque eu tenho que saber o que tem que ser feito, mas eu não posso planejar demais, sabe? Porque imprevistos acontecem, e aí quando alguma coisa não sai de acordo com o plano, principalmente a gente que é autista, o negócio não é bom.
Então, eu fiz uma lista assim das coisas que eu queria fazer e eu coloquei aqui não coisas que eu queria fazer só, tipo, todos os dias. Tipo, lembrar de escovar os dentes e tomar banho, que são coisas muito importantes e que se você é autista, você sabe que isso é uma coisa que a gente precisa lembrar de fazer, não é automático, nunca se torna automático. A gente não tem piloto automático. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes pra lembrar se a gente tá numa jornada, assim, alguma coisa de tentar mudar a nossa vida, a forma como a gente enxerga as coisas, né, que é o que eu tô tentando fazer, tentar... De fato, eu tenho metas que eu falei no vídeo anterior, coisas que eu quero fazer na minha vida, coisas que eu quero fazer nesses 180 dias, mas o principal, a meta principal é aprender a fazer o mínimo para que essas metas aconteçam e não me cobrar demais e não me sentir mal caso eu não consiga. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que já não funcionou muito bem, porque a meta era essa, mas aí assim, eu pensei no que eu queria fazer, nas coisas, e daí eu não consegui fazer, e daí eu pensei, tá, então essa primeira semana a gente considera que não valeu, né? A gente considera que essa semana eu tava testando, mas aí eu ainda não tenho um plano que funcione pra eu seguir. Então eu preciso primeiro ter um plano que funcione pra daí eu seguir os 180 dias. E eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que a gente testar coisas e não dar certo e a gente precisar reajustar o plano, isso meio que faz parte dos 180 dias, isso meio que faz parte do plano. Se só eu criasse ali a ideia de tipo, eu quero fazer essas coisas aqui durante o dia e saísse tudo perfeito, então eu não precisaria de 180 dias pra colocar o negócio em prática, né? Eu primeiro organizei as coisas grandes que eu queria fazer, que eu não tava conseguindo dar conta, que eu não tava conseguindo ver um momento no meu dia pra fazer, ou enfim, não tava conseguindo me organizar. Porque eu pensava, eu quero fazer isso, tá, mas eu tenho que fazer isso, isso e aquilo e outro. Então como que eu vou fazer uma coisa que eu quero se eu ainda não fiz as coisas que eu preciso fazer? E acabava que eu não fazia nada. Então eu peguei essa lista e só de ter essa lista eu já consegui fazer várias coisas que estavam aqui. Porque antes essas coisas estavam só na minha cabeça, eu só tava pensando, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquele outro. Só que eu não fazia nenhuma dessas coisas, porque eu ficava tão... Tem uma palavra em português... é muito chato falar, né, em inglês, né, tipo overwhelmed. Qual que é a palavra em português pra isso? É ruim falar em inglês, eu não gosto. Mas eu não sei se tem uma palavra que corresponda tão bem. Tipo, sobrecarregado, mas não é bem... Bom, enfim. Eu ficava tão sobrecarregado com esses pensamentos do que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, que eu não conseguia colocar em prática nada. De escrever isso, de colocar num papel, de colocar na lista, eu já consigo não ficar pensando naquilo o tempo todo, sabe? Eu já sei que tá ali, daí se eu lembrar o que era aquilo que eu tinha que fazer mesmo, eu não preciso ficar pensando, procurando no meu cérebro, eu só vou lá e olho na lista. Isso ajuda muito. Então só de fazer isso, eu já consegui fazer várias coisas que eu tava querendo fazer há muito tempo e que eu não tava conseguindo fazer. Então isso foi um ponto muito positivo. Mas assim, o principal, que eram as coisas também do desafio que eu queria fazer, que estão relacionadas àquelas metas lá do desafio, mas vamos deixar pra fazer um balanço maior assim, mais tipo no final do mês. Eu acho que inclusive é assim que eu acho que a Samia tá fazendo. A Samia que trouxe esse desafio aqui pro Brasil, que eu linkei ela no outro vídeo, vou deixar o perfil dela aqui embaixo também. E se eu não me engano é assim que ela tá fazendo, no final de cada mês ela faz meio que um balanço geral. Então por enquanto eu ainda tô tentando implantar todas as coisas que eu queria. E aí eu tive uma brilhante ideia, que talvez não tenha sido tão brilhante porque não funcionou. Que foi de pedir ajuda pro ChatGPT pra montar um cronograma semanal. Mas não funcionou. Então isso aqui foi papel gasto. Então eu imprimi a bodega, né, pra tentar ver, e foi aqui que eu comecei a surtar. Por quê? Eu coloquei mais ou menos assim o horário que seriam feitas as coisas. Então, por exemplo, se eu acordo ali... Eu acordo antes disso. Então, por exemplo, se meu dia vai começar às 6 horas da manhã, que é a hora que eu acordo a minha senhora pra gente começar o nosso dia... Então a gente toma café e tudo isso. Daí das 6 até as 9 da manhã eu coloquei aqui pra fazer algumas coisas de tarefas de casa, coisas assim que eu precisava fazer. E em geral deu mais ou menos certo. Eu travei um pouco por causa da louça e da água fria. Mas alguns dias deu bem certo. Aí qual que foi o meu maior problema? Botar os horários aqui, primeiro, não era pra eu seguir exatamente esses horários, é só pra eu ter uma ideia mais ou menos, pra eu conseguir visualizar, sabe, o bloco de tempo. Tipo, né, porque se eu boto assim, que por exemplo, durante essas 2 horas aqui eu vou gravar um vídeo no YouTube, eu consigo visualizar, sabe, quantos quadradinhos ainda tem
livre durante o dia e em que momentos e tal, pra eu conseguir organizar o que mais dá pra fazer. Então é pra visualizar, tá? Não é tanto porque tem que ser nesses horários aqui. Pelo menos isso foi o que eu disse pro meu cérebro. Agora, se ele entendeu, aí é outros 500. Porque ele entende o que ele quer. E eu acho que ele não entendeu muito bem. Mas ok, qual que foi o meu maior problema? Quando eu coloquei lá no chat GPT quais eram, né, as minhas metas, uma coisa que ele me disse foi, bom, então você precisa postar pelo menos 3 vídeos por semana no YouTube, dá teu jeito. E eu até já tinha conseguido aumentar para 2 vídeos na semana, eu acho. Acho que tava conseguindo já 2 vídeos por semana, mas daí eu tentei colocar 3. Não deu certo. Acho que até pode ser que dê certo em alguns momentos, mas não é uma coisa que eu consigo fazer todas as semanas também. E outra coisa, ele colocou, e eu achei que tava tudo bem, tipo, dias de gravação, ó, aqui tem gravação pro TikTok na segunda-feira e pro YouTube na segunda-feira. E aí, na terça-feira eu não precisaria gravar pro TikTok, porque eu ia usar o que eu já gravei aqui, mas eu precisaria gravar de novo pro YouTube, né? Porque daí aqui eu ia editar pro YouTube e gravar pro YouTube. Então, em que mundo eu achei que no mesmo dia, na terça-feira, eu conseguiria gravar pro YouTube e editar o vídeo do dia anterior pro YouTube? Não dá. E em que momento eu achei que eu conseguiria fazer isso depois de um dia de gravação? Então no dia anterior eu já tive gravação pra caramba. Como que um dia seguido do outro eu consigo fazer uma gravação? Eu não consigo. Gente, eu não consigo. Então... acho que esse é o tipo de coisa que mais me estressa em ser autista. Que parece que todo mundo consegue simplesmente colocar as coisas, né, as metas ali e ver, ah tá, então tem que fazer isso, tem que fazer, vamos fazer. E eu não consigo, enfim. É muito complicado. E se eu tive um dia inteiro de gravação, que não foi um dia inteiro, se a gente olhar aqui, foi mais ou menos o tempo que levou, dá ao todo umas 3 horas. Pra mim, parece que foi o dia inteiro. Porque o dia inteiro eu tava com isso na cabeça, eu tava pensando no que eu ia falar, eu tava organizando na minha cabeça, eu tava me arrumando, eu tava arrumando cenário, então tudo isso conta. Então pra mim é como se fosse o dia inteiro. Então se eu tava o dia inteiro gravando, no dia seguinte eu preciso descansar. Eu preciso fazer coisas que não envolvam gravação, talvez até não envolvam nem edição, tipo outras coisas. Então não deu certo fazer, tipo, gravação um dia seguido do outro. E daí, na quarta-feira, já tinha gravação de novo. Só que daí era gravação pro TikTok, que em teoria é mais simples. Mas assim, seria, tipo, 2 vídeos pra quarta e 2 vídeos pra quinta que eu teria gravado. Eu ia gravar 4 vídeos na quarta-feira, sendo que eu já vinha de 2 dias de gravação. Então assim, não deu certo, insustentável. E o pior de tudo, eu acho que foi que eu arrumei um outro negócio pra eu fazer que não estava nesse planejamento, que eu não tinha colocado aqui porque foi pensado depois, né, pra gente fazer. E aí eu não consegui encaixar, porque daí eu até coloquei aqui, mas não deu certo, porque era coisas que eu fazia, que eu coloquei tipo pra 6 horas da tarde. 6 horas da tarde é um horário que eu não funciono mais, eu paro de funcionar. Porque eu acordo muito cedo, às vezes eu nem durmo de madrugada, às vezes, sei lá, eu acordo 2, 3 da manhã, eu já tô acordado. E aí mas eu não consigo fazer coisas nesse horário, tipo gravar, coisa assim não dá, porque a luz é ruim e não dá. Então, editar eu não consigo também, porque daí eu durmo. Às vezes eu começo a editar algum vídeo que é pra eu tentar voltar a dormir. Mas, enfim, não é um horário que eu consigo fazer coisas assim muito que exija pensar demais, sabe? E ainda mais agora que tá frio também, não dá pra fazer, sei lá, tá uma bosta. Eu acordo, né, tipo, de madrugada e às 6 horas da tarde eu já estou exausto. Eu tô com sono, eu tô cansado, então é um horário assim que eu geralmente durmo um pouco, aí depois eu acordo, janto, fico mais acordado ali um pouco, depois eu durmo de novo e aí eu pego no sono, tipo, sei lá, umas 8, 9 horas da noite, daí eu durmo até umas 2, 3, 4 quando eu tenho muita sorte. Mas aí então, tipo, 6 horas da tarde é um horário que eu já tô com muito sono e que eu já tô muito cansado. E daí se eu invento de fazer alguma coisa nesse horário, não vai ser bom. Vai ser com muito mau humor, com muita raiva no coração, então não vai fluir. Então já descartei isso. Chega 5 horas da tarde, é o horário que, ok, aqui deu, passei meu ponto. Não consigo mais. Aí a partir dali é só, sei lá, coisinhas pra mim, pra descansar, pra enfim. Então,
o que eu vou fazer? Eu gostei dessa ideia de montar assim o calendário, de eu conseguir visualizar e de ver os blocos de tempo. Eu já tenho uma noção agora um pouco melhor desses blocos de tempo, porque primeiro eu fiquei muito chateado. Primeiro eu surtei real alguns momentos essa semana por não ter dado conta de fazer o que eu tinha planejado e tive que me concentrar muito no objetivo do planejamento, que é 180 dias aprendendo a fazer o mínimo sem surtar. Então eu já vi aqui, tá, isso aqui não é o mínimo. Isso aqui não é o mínimo que eu posso fazer para conseguir os resultados que eu quero. Não tem como. Então eu vou ter que reorganizar isso aqui. E além de reorganizar, eu vou ter que, tipo, os dias, né, o que vai pra cada dia, eu vou ver também os blocos de tempo. Se tem alguns que eu posso aumentar, que eu posso mexer, coisa assim. Eu achei que tava incrível, gente, porque eu pensei assim, ó, tá, se por acaso aqui na segunda, terça e quarta não der pra eu fazer tudo, eu ainda tenho ali quinta, sexta, sábado e domingo, tá um pouco mais leve, assim, de tarde e tal. Mas assim, tá leve naquelas, né? Porque tem edição, tem gravação de TikTok e tal, e é coisa que cansa também. Só não tem mesmo gravação pro YouTube. Tipo, só isso. Mas as outras coisas estão ali. Então eu vou ter que reorganizar isso aqui. Mas a ideia em si eu achei legal. Eu achei bacana, assim, dos blocos de tempo, de eu ter, assim, uma noção melhor do que eu quero fazer em cada dia. Mas muito importante é a gente deixar, ó, tipo, espaços, assim, em branco, sabe? Aqui eu tenho noção também, ó, de quanto tempo dura o meu almoço. Então o meu almoço, ele não posso botar ali só meia hora de almoço. Eu preciso de, sei lá, 2 horas de almoço, que é um tempo pra eu descansar também, da parte da manhã pra parte da tarde, né, enfim. Eu sei que talvez você vendo esse vídeo pode pensar, meu Deus, mas ele só pensa em descansar. E se você é autista, você entende. Porque é impressionante como a gente tá sempre exausto. Como que fazer às vezes as coisas mais simples, mais tranquilas para as outras pessoas, pra gente é exaustivo. Porque tem um roteiro na minha cabeça para absolutamente tudo, e isso é exaustivo. Se eu vou lavar uma louça, eu tenho um roteiro de como que tem que ser, de como que vai ser essa organização. Se alguma coisa não sai de acordo com aquilo que eu tinha planejado, isso é uma coisa muito desgastante também. Então tudo isso são coisas que vão acumulando pra gente cansar mentalmente, e esse cansaço se torna físico também. É uma exaustão que a gente não consegue quando tá muito forte pra mim, eu não consigo pensar, a minha cabeça fica nublada de uma forma que, se você fala comigo, eu só faço E daí pergunta, mas o que você fez o dia todo? Eu lavei a louça. É nesse nível. Então, para isso que serve esse desafio, que é para entender que eu não tenho a mesma produtividade que uma pessoa neurotípica. Para mim vai ser diferente. Não adianta me dizer que depois de 21 dias vai virar hábito, porque não vai. O meu cérebro não automatiza. Nada vira automático pro meu cérebro, para um cérebro autista. Então eu sempre vou precisar de esforço consciente para realizar qualquer tarefa. Então é óbvio que eu vou ficar muito mais cansado. E além disso ainda tem também a fibromialgia, que também não ajuda. Então acho que era isso que eu queria atualizar vocês mais desse desafio. A meta é 180 dias aprendendo a fazer o mínimo sem surtar. A maior meta de todas. E não deu certo nos primeiros dias, e eu surtei, e eu pensei em fazer que, então esses dias não valeu porque eu ainda não consegui achar um plano, né, uma rotina que dê certo pra mim, porque a que eu tinha pensado, não funcionou. Então, de repente, eu tenho que fazer uma rotina nova, e daí a partir daí que eu começo 180 dias, e daí eu decidi que não, porque o teste, tentativa e teste faz parte do processo. Então, é isso. Mas vai dar certo. Eu espero. Me conta se você também tá fazendo esse projeto, se você também entrou nessa loucura de tentar mudar um pouco os teus hábitos nesses 180 dias. Eu tenho que ver quando que termina 180 dias, porque eu tinha visto, era bem pertinho do meu aniversário, pela época que eu comecei, então eu achei isso interessante. Se eu conseguir ali no dia do meu aniversário estar com essa maior meta, que é aprender a dar conta do mínimo sem surtar, e dentro disso ter conseguido realizar as minhas outras metas, né, fazendo o mínimo sem surtar, cara, eu ia ser tão feliz. Eu queria tanto isso. Então, tenho que lembrar disso da próxima vez que as coisas não estiverem dando muito certo. Mas ao mesmo tempo eu não posso me cobrar demais. Tá vendo como é difícil? Comenta aqui, me diz se você tá fazendo também esse desafio, o que você tá achando, como é que tá sendo pra você, qual que tá sendo a sua maior dificuldade, ou qual que você acha que vai ser a sua maior dificuldade se você vai começar agora. E
Se inscreve no canal, caso você não tenha se inscrito ainda, pra acompanhar essa jornada comigo com um toque de magia. Que agora eu tenho que pensar também em outros rituais, em outras coisas pra me ajudar, porque eu acho que isso também é uma coisa que dificultou. Tá faltando ritual no meu dia, tá faltando magias e feitiços. Vou começar a colocar mais. Um beijo e até mais.